Doutor, outro ponto, esse é um negócio bem interessante. A boa parte das eleições foram marcadas pelos bolsonaristas alegando que o TSE cruzou as prerrogativas deles, o Alexandre de Moraes fez esse cruzamento aí, e que estavam aplicando uma censura, e era uma censura que tinha lado, era uma censura só contra os bolsonaristas. Porém, né, a gente teve que abordar isso porque eu acho que algumas decisões foram exageradas, a gente trabalha com rede social, mas outras coisas eram pura histeria com base em decisões que são tomadas, assim, a todo momento durante a eleição. A gente mesmo conseguiu várias vitórias nesse sentido, que é tirar conteúdo do ar de adversários que estão te difamando. Todo mundo se processa mutuamente. Eu queria comentar com o doutor e perguntar a opinião do doutor sobre isso, porque assim, vou dar um exemplo. A gente comemorou durante a eleição que a gente tirou conteúdo do Nicolas do ar, que a gente tirou conteúdo do MTST. Tem uma mulher lá também, uma deputada do PT, que eu não lembro o nome. Verdade. Agora tentando lembrar, foi Deputada uma das vitórias. A deputada se elegeu e a gente tirou o conteúdo dela do ar. E teve, eu acho, 10 a pena, alguma coisa? Teve uma outra menina também Mônica Seixas. Mônica Seixas, isso. Ela teve também, a gente também recebeu ações, o Gil Diniz processou o Renato durante as eleições, e isso acontece o tempo todo. Só que isso que me parece uma coisa trivial durante as eleições, acho que é a coisa que mais enche o saco, talvez, aí de um eleitoralista, na prática, ela tá sendo tratada pelos bolsonaristas, tipo, existe a liberdade de expressão, e aí ela tá sendo atacada aqui. E a tônica de grande parte da campanha deles foi sobre isso. Eu queria saber com o doutor, o que é o trivial da eleição e foi tratado especialmente na eleição presidencial, e o que pode ter, não, isso aqui passou do ponto. Como é que tá isso? Porque são decisões que os juízes têm que tomar de forma muito rápida, né? São despachos rápidos. Bom, como é que funciona isso? A gente tá vivendo, primeiro que tirar conteúdo do ar sempre foi uma coisa que aconteceu, né? Por exemplo, uma das coisas que foi bastante questionada foi a censura, se é que pode ser dito assim, a Jovem Pan, meio de comunicação. A Justiça Eleitoral, principalmente o Tribunal Superior Eleitoral, sempre teve uma preocupação muito grande com restrições a meios de comunicação. O problema, Renan, a gente vem vivendo tempos estranhos. E eu acho que a Justiça Eleitoral acabou se adaptando a esses tempos estranhos. Então, muita fake news em relação à urna eletrônica. Muita fake news em relação ao processo democrático. E quando se ataca a urna eletrônica, você está atacando a democracia, um dos pilares da democracia brasileira. Uma coisa é você criticar, reclamar transparência, outra coisa é falar que a urna não presta, que tem um algoritmo lá de desvio e tal. Muita coisa dessa foi divulgada e a Justiça Eleitoral pegou firme. Por exemplo, essas questões de conteúdo de fake news, uma das coisas que chamou a atenção foi uma resolução baixada pelo TSE na última semana do segundo turno, que permitia o seguinte: tirou um conteúdo ilícito do ar, o TSE já pode tirar, e a rede social pode tirar aquele conteúdo ilícito onde ele tiver multiplicado. A gente sabe, hoje na rede social, a gente entra com um processo, por mais que a justiça eleitoral seja rápida, quando você entra com o processo, quando o juiz dá liminar, às vezes depois de 2 dias, ele já está multiplicado N vezes nas redes sociais, em lugares diferentes. Então, é meio jogo de gato e rato, e aquele conteúdo é disseminado em outras plataformas, em aplicativos, etc. E você não consegue pegar. O TSE, sem dúvida, foi muito mais duro do que em outras eleições. Eu acho que em alguns casos passou do limite, na minha opinião. Eu acho que houve exagero, mas ele é meio, às vezes a dose do remédio é maior e a dose do remédio acaba virando veneno. O remédio precisava ser dado. Talvez a dose tenha aumentado em alguns casos, sim. Isso eu com certeza te afirmo que ocorreu. Mas a primeira eleição do Bolsonaro, ele ganhou com essas fake news. É que não era conhecido esse sistema de fake news, né? O sistema Carluxo de divulgar notícias. Aí, a hora que isso foi descoberto, houve um sistema de enfrentamento. Mas esse enfrentamento pegou mais em cheio o Bolsonaro, porque ele adotava mais essa prática, mas pegou o PT também. Então teve liminar para um lado e liminar para o outro. Sim. Pegou o PT,
Pegou mais o Bolsonaro. Agora, vamos também, outra questão, falar, os ministros ficaram pegando no pé. Primeiro, falar que a mídia só pegava no pé do Bolsonaro, a mídia pegou no pé do Bolsonaro, pegou. Talvez tenha pego mais do que dos outros presidentes, talvez sim, mas o Bolsonaro falava mal de todo mundo. Então, pô, se você fala mal da imprensa, fala que a imprensa não presta, os caras vão, feita por humanos, vão carregar. No TSE também, pô, o cara falava mal de ministro toda hora, falava que ia, pô, subiu num caminhão lá na frente do STF para falar de invasão do STF. Será que se alguém subisse lá na frente do Palácio do Planalto para depor o presidente, será que não seria preso em flagrante? Então, assim, o remédio em alguns casos foi a mais, eu tenho certeza disso. Mas, pô, o que o Bolsonaro fez de atrocidade aí no meio do caminho foi um absurdo. Então, assim, não dá pra exigir muita coisa diferente, porque se não fizessem isso, o que tinha acontecido? Esse discurso de ódio, esse discurso tinha sido vencedor, era uma outra forma de abuso. Na minha opinião, entendeu? Então na minha opinião, foi um mal necessário, embora eu acho que agora tem que voltar também, eu não acho certo, vamos lá, teve eleição, aí veio o Lula e vai pra COP no avião do dono da Qualicorp. Tá errado, isso é um absurdo. Posso fazer uma pergunta sobre isso? Parece que ele usou esse jatinho da Qualicorp durante as eleições e acho que ele não declarou exatamente. Não, se não declarou, tá errado. Mas assim, pô. O que o Lula pode sofrer? Não, aí é abuso do poder econômico. Você realizar um gasto e não declarar. É abuso do poder econômico. Se tiver uma omissão dolosa na declaração, isso pode configurar crime. Mas, pô, assim, mesmo falar, não, ele não é agente político e então ele não tomou posse ainda. Pô, se você for escolher quem você vai puxar o saco, do Bolsonaro, que tá em final de governo, ou do Lula, que vai ter 4 anos de governo, de quem que você vai puxar o saco? Claro. Esse dono da Qualicorp, ele fundador da Qualicorp, ele tem uma empresa de plano de saúde que vai depender de uma série de coisas lá no governo federal. Você acha que o empresário, Renan, você vê empresário rasgar a nota de 100, você acha que o Luciano Hang colocou lá aquele paletó de Louro José, ficou 4 anos pendurado no saco do Bolsonaro porque o Bolsonaro era bonito? Os empresários gravitam em torno do governo querendo benefícios, querendo empréstimos, querendo... Pô, você acha que o cara vai pegar um avião dele, que é um puta de um avião, a hora de voo custa uma fortuna, pegar um avião com, sei lá, 3 pilotos e daqui até o Egito, passar em Portugal... E aí vir pra cá tá isso aí é de graça, pô, faz isso, vai fazer isso pra gente? Então não faz isso pra gente, isso é uma coisa impúria, se não é ilegal, eu acho que até é ilegal, é com certeza imoral. Negócio de jantar também, aí janta com o ministro, pô, é complicado, a gente tá vivendo um momento complicado da democracia brasileira. Ô, meu amigo, dê o like aí, rapaz.